did you abandon the channel? What's more a game the Gretchen Prichão? Tu tava pra onde, The Gretchen Prichão? Tu abandonou o canal. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. A abertura do vídeo hoje vai ser diferente. Então, para a glória de Deus, amém? E antes de nós começarmos aqui, já convido a vocês de antemão para nós fazer uma oração, zona, para nós falarmos com o nosso Eternão, amém? Para a glória de Deus eterno. The Gretchen Prichão abandonou the channel. Oremos, amém? Para a glória de Deus, amém? Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos no melhor lugar do mundo, Pai, que é na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai. Pai, é em nome do teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, Pai, que eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, a sermos fiel ao Senhor até o fim, Pai. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade, pelos séculos dos séculos, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude para que nenhum de nós aqui, Senhor, se perca, Pai. Pai, somos teus filhos, Senhor, somos tuas ovelhas, somos teus pequeninos, Senhor. Pai, lembra-te de nós aqui, Senhor, nessa terra, Senhor, nesse lamaçal de pecado, Pai. Pai, nos ajude, Senhor, nos dá olhos de águia, Pai, para que nós possamos avistar o mal, Senhor, de longe, para que nós, Senhor, com teu auxílio divino, Pai, possamos nos desviar do mal, Pai. E assim, Senhor, acharemos graças aos teus olhos, Pai, porque é o que te alegra, Senhor, a santificação e se abster do pecado, Pai, e se desviar do diabo e seus laços, Pai. Pai, nós te pedimos, ainda, Senhor, que o passarinho, Pai, rodeia sobre a nossa cabeça, Pai, que eles não façam ninho, Senhor, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, firmeza, Pai, para que nós, Senhor, possamos resistir o Satanás, Senhor, as tentações, Senhor, diabólica, Pai. Todos os pratos, Pai, que ele colocar, Senhor, na nossa frente, Senhor. Pai, te peço que o Senhor desfaz, Senhor, toda armadilha, todo embaraço de Satanás, seus filhos, seus anjos na nossa vida, Pai. Pai amado, eterno e justo, nos ajude, Pai, porque sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer, Pai. Pai amado, eterno e justo, te peço que o Senhor destapa, Senhor, os ouvidos, Pai, dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, Pai, que estão sendo, Senhor, seduzidos por Satanás, seus filhos, seus anjos, e com suas poções diabólicas por aí afora, Pai. Pai, são meus irmãos, Senhor, são teus pequeninos, Pai, são as tuas ovelhas, Senhor, Pai, perdoa-lhes, Pai, seus pecados, Senhor, não sabem o que faz, Senhor. Ajude, Pai, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, Pai. Pai, nós iremos falar aqui, Senhor, sobre o pecado, sobre a tua santa e bendita graça, Pai. Esse é o tema de hoje, Senhor. O tema é uma pergunta, Pai. Ainda existe pecado no mundo, Pai? E enquanto o teu santo e amado Filho Jesus Cristo não vier nos buscar, Senhor, a tua igreja, Pai, esse mundo, Senhor, ainda, Pai, jazirá no maligno, Pai, como diz a tua santa e bendita palavra em 1 João, capítulo 5, verso 19. Pai, sabemos que somos do Senhor, Pai, e que o mundo inteiro, Pai, jaz no maligno, Senhor. Que toda a malignidade, Pai, desse mundo, Senhor, as trevas, Satanás, seus anjos, todas as porcariadas, Pai, Pai, esteja repreendida da nossa vida, Pai, em nome do teu santo e amado anjo, arcanjo Miguel, Pai. Pai amado, eterno e justo, Senhor, nada podemos fazer, Pai. E em nome, Pai, do teu santo e amado Filho, Jesus Cristo, nós te pedimos, como está escrito, Pai, na tua santa e bendita palavra, Pai. João, capítulo 14, verso 13 ao 14, Pai. E tudo quanto me pedirdes em meu nome, eu isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, Pai. Mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a mantermos, Pai, a tua santa e bendita palavra na nossa mente e no nosso coração, Pai. Principalmente, Pai, os teus mandamentos que são santo, eterno e imutável, Pai. Como o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, falou, Senhor, para nós, nosso irmão deixou escrito para nós no verso 15, Pai. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fiel ao Senhor, Pai, nos teus santos mandamentos, que é eterno, santo, justo, bom e é imutável, Pai. Pai, obrigado pelo teu amor, Senhor.
Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos tudo, Pai. Em nome, Pai, do teu santo e amado Filho, Jesus Cristo, Pai. Pai, que nenhum de nós aqui se perca, Pai, e que todas essas redes sociais, Senhor, não seja, Pai, apenas números a mais, Senhor, que está chegando em todas essas redes sociais, Pai. Todos os dias, Pai. Pai, mas que seja números a mais, Senhor, para as tuas mansões celestiais, Pai. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço nesse exato momento, o homem desapareça e que teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando, Senhor, os lábios humanos, Pai. Os lábios humanos para falar conosco, Pai. Porque o primeiro a levar cipuada aqui é o pregador, Pai. Pai, obrigado pelo teu amor. Te peço que o Senhor não esqueça de nós aqui nem um segundo sequer. Te peço que essa prece, esta oração, vai assinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. A abertura do vídeo de hoje vai ser diferente, por quê? Porque nós sabemos que o inimigo, ele é sagaz. Ele é sagaz. E eu peço a você que você preste atenção a cada detalhe aqui que nós vamos ler, falar, explicar, que os teus ouvidos estejam destampados. Você firma na oração, que os teus olhos já caíram as escamas para que você entenda o tamanho do problema que você estava se metendo, que você estava metido, e se você não ouvir, você vai se meter. E o que eu desejo para todos nós é que todos nós estejamos na eternidade e que nenhum de nós aqui se perca. Para a honra e glória de Deus. Olha o compromisso que nós temos diante do eterno. É uma responsabilidade minha e sua. Lembra que o nosso eterno nunca rejeita o ser humano. É o ser humano que o rejeita. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém? Mas, para não perder o costumão, lembra quando o The Great John Preachão abria o canalzão aqui? Era aqui mesmo no canto que eu abria. Eu acho que, se não me falha a memória, era aqui mesmo. Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. E eu falava os livros e tal, isso, aquilo, outro, se eu não, para a glória de Deus. Esse tema é bom, o The Great John Preachão tá aqui, ó, pá, para a glória de Deus. Meu irmão, lembra que eu falava, ó, a palavra de Deus hoje se encontra para nós em 3 livros, 2 livros. E, principalmente quando era o quê? A palavra de hoje para nós, a palavra de Deus para nós hoje se encontra em apenas um livro. Lembra que eu falava? E quando isso acontece, significa o quê? The Great John Preachão? Que é um dia de descanso para quem? Para o pregadorzão, sim ou não? Meus irmãos, antes de nós começarmos, sim ou não, como eu falo sempre, before we start, fica o que aqui da Great John Preachão sempre? Os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E o que mais é The Great John Preachão? A vocês, outrão, que está só de passagem em todos os nossos canais, em qualquer uma das plataformas digitais por aí afora. Fica o que, The Great John Preachão? O nosso convitão bem grandão, para que vocês se juntem o quê? A nós, outrão, para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos? E o que mais é The Great John Preachão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, The Great John Preachão? Orando por nós. Nós também estamos orando por todos vós, meus irmãos, que nós possamos continuar assim, nessa mesma pegada, firmes e fortes, para a honra e glória de Deus. Amém? E quanto mais forem chegando aí, a multidão fosse aumentando, melhor é. Por quê? Porque é um montão de pecadorzão orando em que, The Great John Preachão? Em prol de uns pelos outrão. Lembrando, nós não podemos viver na prática do pecado. Se viver na prática do pecado, está sendo filho de Satanás. Se morrer na prática do pecado, já era. Só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problemão?
E o que mais aí, The Great John Preachão? Meus irmãos, não esqueçam, nós vamos ficar nessa mesma comunhão, orando aí, uns pelos outros, amém? Para a glória de Deus, amém? Nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, amém? E o que mais aí, The Great John Preachão? A segunda multidão, que está onde? Até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão. Fazendo o que, The Great John Preachão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, muitas compartilhações com o nosso portuguesão assim, arroçalhadão, abranhadão, aparaibadão. Meus irmãos, e olha que são muitas visualizações, muita compartilhação, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, para a honra e glória de Deus, amém? Em que, The Great John Preachão? Na compartilhação, da examinação, das escrituronas sagradonas do nosso Eternão. E o que mais é, The Great John Preachão? Na compartilhação do Evangelhão Eternão de quem, The Great John Preachão? Dele mesmo, nosso Eternão, para a glória de Deus, amém? To God, all be the glory, amém? Mas precisa ser um escândalo desse, The Great John Preachão. Nós sabemos que é para jogar vergonha do jovem, do velho, por aí afora, dos aroi, dos anoi, dos roucos, não sei o quê, dos gagos, daqueles que é por aí afora, para que o nosso, meus irmãos, principalmente a vocês, que são novos inscritos no nosso canal aí, e seguidores em todas as nossas redes sociais, o nosso portuguesão aqui é arroçalhadão, abranhadão, apesar de que toda vez que eu vou falar isso, eu até sorri, por quê? Porque mandaram o The Great John Preachão estudar portuguesão. If I know how to speak other language, I don't know how to speak my real language, portuguesão? É claro que não. Por isso que o portuguesão do The Great John Preachão é arroçalhadão. Aí já mandaram o The Great John Preachão estudar portuguesão. Mas por quê? Porque pegou um short aí do The Great John Preachão. Nós rai, nós rei, nós foi, nós vai, nós fica e por aí vai. Entendeu? Que é pra quê, meus irmãos? Que o nosso portuguesão é arroçalhadão. Até o dicionário do The Great John Preachão é arroçalhadão. Pra jogar vergonha dos jovens, dos velhos por aí afora, que fica com esse negócio. Ai, porque eu não sei falar direito. Ai, porque eu não sei o quê, porque é rede social, eu não sei o quê. E olha aqui nos meus olhos. E presta atenção, porque os filhos de Satanás botam a cara no telefone que a gente falta nem ver atrás, só a carona deles assim, jogando a lei do Eterno por terra, os mandamentos do Eterno por terra, zombando, sapateando. E por que que você tá aí de mimimi? Para de frescura e vamos pregar a palavra de Deus, para a honra e glória de Deus. Lembrando, vai sabendo, lembra da parábola dos talentos? Se colocar a mão no arado, não volte atrás. Lembra a parábola dos talentos. Ganhadores de alma, aqueles que têm o dom, principalmente quem pediu o dom e não exercer seu dom, vai ser lançado aonde? Para ver como que o negócio é sério. Vai ser lançado no lago de fogo com Satanás e seus anjos. Sabe por quê? Porque não está fazendo a vontade do Eterno, nem se santificando, nem se purificando, nem policiando, bota tudo num pacotão só assim, e outra se auto-se-enganando, e está fazendo o quê? A vontade zona do diabão. O negócio na parte espiritual é mais sério do que você possa imaginar. Lembra, e a vocês, jovem, a vocês que estão querendo o dom de evangelizar, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus, o dom de memorizar também, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, receba o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de memorizar, o dom do bom manuseio de pregar a palavra e ganhar almas para Cristo, para a honra e glória de Deus, amém? E lembrando, se colocar a mão no arado, não volta atrás. E não é só assim não, é sentar a bunda mesmo no sofá, no chão, por aí afora, falar sozinho para memorizar, examinar as escrituras. E o que mais, The Great John Preachão? Pregar o evangelhão eternão. Amém? Para a glória de Deus, amém? Meus irmãos, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Ô The Great John Preachão, nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Eu já estou lançando aí uma sequência, até parte 5 por aí afora, não tem problema nenhum. Que é para quê? Para que o vídeo não fique muito extenso. Mas lembra do canal novo aí que foi aberto aí. Edinaldo Cassiano, The Great Preacher Full. Lá eu posto o vídeo completão. Se der 1 hora, 2 horas, 3 horas, por aí vai, amém? No canal Edinaldo Cassiano, The Preacher, eu posto o vídeo fatiado para a glória de Deus, amém? E aí, distribui nas redes sociais por aí afora, amém?
E mais um vídeo que nós iremos fazer a abertura em Revelation, chapter 3, verse 5 to 6. Presta atenção, para a glória a Deus. E nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Revelation, chapter 3, verse 5 to 6. Eu presto a você que você presta muita atenção nisso aqui. E detalhe, em inglês, para a glória a Deus. E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, a você que não está satisfeito com o seu curso, seja o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você que é Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? DDD 21 989 96 6997. Eu só peço que vocês entrarem em contato com eles, vocês falam que foi através de qualquer uma das nossas redes sociais por aí afora, amém? Para a glória a Deus, amém? Edinaldo Cassian The Preacher ou Edinaldo Cassian The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais aí, amém? Para a glória de Deus, amém? Tá esquecendo de nada não, The Great Champion? Até Cristo, o The Great Champion vai esquecer a parte do The Great Champion mais ama quando eu falo em apresentar Uptime? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great Champion? Uptime. Good luck, God bless you, amém? Para a glória de Deus, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, e qual o tema de hoje para nós, The Great Champion? O tema de hoje é: ainda existe pecado no mundo? Existe um montão por aí afora, sim ou não? Eu peço a você que você preste muita atenção nesse tema aqui, por quê? A cada detalhe, porque como eu peço em todos os temas por aí afora, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é para ser lida. Livros é para ser lido. Agora, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é para ser o quê? Estudada, examinada. E quem deixou isso escrito para nós? João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim quem? De Cristo, dele mesmo. E foi ele mesmo que falou quando ele estava aqui habitando o corpo de carne, nosso Pai, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui. Nós vamos ler aqui Romanos capítulo 6. Capítulo 6, verso 1 ao 23. Nós vamos ler integral. Lembra, jovens, pega aqui, ó. Notinha de rodapé aqui, ó. Toda vez que você pegar um livro ou uma carta para você ler, um capítulo, um capítulo ele por inteiro, que for o tema que você vê, guiado pelo Espírito Santo, que ele se encaixa perfeitamente, você pode ler o capítulo por inteiro, ainda que ele for 30 versículos, entendeu? E por aí vai. Lê ele inteiro, não tem problema nenhum. Por quê? Porque uma coisa vai linkando com a outra. Agora, quando você vê, você estudando que não vai linkar, aí o que você faz? Aí você pega o quê? Versículos salteados que vai linkando para falar de quê? Do mesmo assunto, da mesma coisa. Como é que nós examinamos as Escrituras? Nosso irmão Isaías deixou escrito para nós. Isaías capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra. Presta atenção. Um pouco aqui, um pouco ali, que fala de quê? Do mesmo assunto. Vou repetir. Isaías capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, que fala de quê? Do mesmo assunto. E não esqueça do dom de memorizar, para a honra e glória de Deus, amém? E lembra, botou a mão no arado, não volte atrás. Amém? Para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, o tema é: ainda existe pecado no mundo? É evidente que sim. E até Cristo não voltar, o pecado e Satanás vai estar em todo o globo terrestre, não é no Brasil, nem na China, no Japão, não, é em todo o globo terrestre. Por quê? Enganando, seduzindo, porque ele é o sedutor. Ele é o sedutor de quê, The Great Champion? Sim, sim ou não? De todo o mundo. De todo o mundo. Presta atenção nisso aí, para a honra e glória de Deus, amém? E o que é que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Eu quero que você se firme nisso aqui, porque é o meu desejo e eu luto com o auxílio divino todos os dias para quê? Me abstendo do pecado, da prática do pecado. Lembra, nós peca, nós não podemos viver na prática do pecado.
E o que é viver na prática do pecado? Presta atenção, vou começar logo por aqui. Porque nós somos uma seita maligna e perigosíssima por aí afora. Se você viver quebrando o santo sábado do Senhor, você está vivendo na prática do pecado. Você sabia disso? E o negócio é muito mais sério do que você possa imaginar. Se você viver desonrando teu pai e a tua mãe uma vez por semana, você está vivendo na prática do pecado. Qualquer um dos 10 mandamentos, se você viver na transgressão dele uma vez por semana, você está vivendo na prática do pecado. Dá para você ver o tamanho do problema, como o negócio é sério? Desperta tu que dorme, preste atenção nisso aqui. E lembrando que na Bíblia existem 4 leis. Esquece esse negócio de 613 leis para lá, sai fora disso. Primeira, a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, que é eterna e é imutável. Por que Satanás foi expulso de lá de cima? Porque lá em cima tem lei. Lá em cima tem lei. Lá em cima ela é eterna, ela é imutável e até o santo sábado ele é eterno. No novo céu e na nova terra nós iremos guardar também, para a glória de Deus. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei alimentícia, que é a lei da saúde. E a quarta, a lei cerimonial. A lei cerimonial já não está mais em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Separe isso aí, para a glória de Deus. Separe isso aí. Quando o nosso irmão, vê no vídeo passado e no vídeo anterior, quando o nosso irmão Paulo fala da lei, a lei que já não está mais em vigor é a lei cerimonial. Separe isso aí. Porque ao mesmo tempo ele vai falando, a lei ela é santa, o mandamento santo, Romanos capítulo 7, verso 12, e por aí vai. Presta atenção. Não brinca com a tua salvação. Vamos lá. Vê aqui, o meu desejo é que nós iremos contemplar isso aqui, ó, em um futuro tão próximo, isso aqui, ó. Essa parte diz aqui, ó, but I will confess his name before my Father and before his angels. Ô, Degrachão, Prichão, como é que é isso aí, ó? He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. O que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó? Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Na tua Bíblia pode falar o contrário. Entendeu? Pode falar, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Dá no mesmo aqui, ó. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the church. Agora, olha bem nos meus olhos aqui, ó. Não vai ser uma bênção, uma dádiva eterna. Nós ouvimos o nosso Cristo falando assim, ó. De modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E lembra, todo aquele que tiver o nome riscado do livro da vida vai ser assadão com o diabão. Sabe por quê? Porque viveu na prática do pecado, ainda que aceitou a Cristo, mas voltou a viver a velha criatura, o velho homem. E todos aqueles que não aceitou a Cristo, que relutou, morreu ali sem aceitar a Cristo na prática do pecado, vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser o nome assadão com diabão, para ser assadão com diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí eu te pergunto a você que caiu aqui nesse vídeo, que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, e a você que está brincando de ser Cristo, está brincando de ser um joião no meio do trigão, eu te pergunto, é isso que você quer para a tua vida? Teu nome riscado do livro da vida e nem sequer teu nome inscrito no livro da vida? Dá para você ver o tamanho do problema, como a palavra de Deus fala para nós? Lembra? Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. E o que, ó? Mas os vencedores
não terá o nome riscado do livro da vida de jeito nenhum, ó. De modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aonde é que é, Degrechão Prichão, esse fogão aí preparado para o diabão? Matthew chapter 25, verse 41. Verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Translate for us aí, Degrechão Prichão. Are you will? Então, presta atenção. Mateus capítulo 25, verso 41. Então, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E tudo isso, Edinaldo, vai ser consequência de quê? Do pecado. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Romanos capítulo 1, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Dá para você ver o tamanho do problema? E lembra, antes de nós entrarmos aqui na leitura no profundo, eu quero que você olhe bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Vigia, desperta do que dormes com as tuas cobiças, com os teus olhos por aí afora. Sabe por quê? Porque o pecado surgiu lá na eternidade, não foi com obras visíveis, foi com obras invisíveis, com obras interior. No coração de quem? Do destruidor. E nós iremos ver a Bíblia deixar bem claro para nós. Por quê? Porque nós da seita do sétimo dia, que eu desdenho mesmo por aí afora, e lembrando, eu sempre falo, eu não ligo para comentários. Só que tem comentários por aí afora em redes sociais, por aí afora, em plataforma por aí, que faz o quê? Remove as lapadas que o Degrechão Prichão dá por aí afora, nos filhos de Satanásão. Por isso que eu respondo no vídeo, explicitamente, abertamente, os filhos de quem? De Satanás, dentro da palavra de Deus. Eu não tenho mimimi, não tenho historinha. E não me misturo com os filhos de Satanás e ponto final e acabou. E eu não ligo para comentário. Eu não ligo para comentário. Dá para você ver como é que a banda toca? Olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Onde surgiu, como surgiu, por que que a porcaria foi expulso lá de cima? Por quê? O pai do pecado, o pai da transgressão, o pai da mentira, o assassino, o destruidor, a porcaria. E ele não moveu as mãos dele e nem moveu os pés dele para consumar o ato do pecado. Ele foi julgado quando o pecado dele, a transgressão dele, brotou com todo o poder, com toda a fúria, com todo o ódio, com toda a destruição no seu interior. Por isso que a palavra do nosso Pai fala para nós, lembra que ninguém vai passar batido. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Por quê? Porque o destruidor pecou no seu interior. Por isso que o nosso Salvador, quando estava aqui na terra, ele deixou bem escrito assim para nós, assim, ó. Ele mesmo falou, ó, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Sabeis que foi dito, não adulterarás.
Preste atenção. Sabeis que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já o quê? Degreitão prichão, cometeu adultério com ela. Já o quê? Já adulterou com ela. Na tua Bíblia pode dar uma tradução diferente, mas vai dar em quê? No mesmo. Grava bem. Porque o Novo Testamento é sombra do Velho Testamento. E uma coisa linka com a outra. Lembra? Eclesiastes capítulo 12, verso 14? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe por quê? Porque Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. É tanta coisa, é tanto requisito, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que vai linkando uma coisa com a outra. O quê? A salvação. Para você manter a tua salvação. Para você fazer o quê, Degrantão Prichão? Para você não ser assadão com diabão. O nosso Pai já está nos esperando lá em cima. E que nós venhamos valorizar, honrar um sangue precioso que foi vestido no madeiro por mim e por você. Honrar alguém que se fez maldito no madeiro, pregado no madeiro, por mim e por você. Lembra disso? Alguém que foi pendurado no madeiro, pelado. Pelado, sabe o que é isso? Pelado. Sem roupa, sem nada, mostrando suas partes íntimas. Sabe quem foi que fez isso por mim e por você? O meu pai e o teu pai, que deixou as mansões celestiais para se fazer maldito no madeiro por mim e por você, para passar toda essa vergonha. Imagine você ser pendurado em público, pelado, sem cometer pecado, sem desonrar ninguém, e todo-poderoso fazer tudo isso por mim e por você. Lembra que nós, adventistas do sétimo dia, lembra que nós, da seita do sétimo dia, não guardamos mandamento nenhum para nos salvar. Porque nada nos salva que nós fizermos, nem boas obras, nem nada, não nos salva. Você pode estudar a Bíblia, você pode ter a Bíblia todo dia na tua cabeça, de trás para frente para trás. Você ser o melhor pai do mundo, melhor marido, melhor mulher, melhor mãe. Bota tudo no pacote, fosse o melhor de tudo. Nada disso vai te salvar. Quem nos salva é a graça, é Cristo. Mas não adianta nada aceitar a graça e fazer da graça uma graça e viver a velha criatura de novo. Aí é que entra as boas obras. Para que é, Edinaldo, as boas obras? Não é para nos salvar, mas as nossas boas obras testificam que nós estamos na graça, que a graça está habitando em nós, que é o Espírito Santo. E que nós estamos sendo gratos à graça por tudo que Ele fez por mim e por você no madeiro. Nós somos salvos pela graça e por sermos obedientes à graça, por ser gratos à graça, nós guardamos os mandamentos da graça para que nós não venhamos viver na prática do pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? A lei moral. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Já estão falando por aí afora que guarda 9 mandamentos, porque antes
odiava essa palavra mandamento, mas hoje ainda continua odiando essa palavra sábado. E olha aqui, ó, bando de mentirosos, não adianta vocês falar para mim que vocês não odeiam o santo sábado do Senhor, que vocês odeiam. Se vocês não odiassem o santo sábado do Senhor, vocês guardavam com amor e carinho, não para te salvar, mas para você não viver na prática do pecado. Lembrando, se você desonrar o teu pai ou a tua mãe uma vez por semana, você está vivendo na prática do pecado. Se você mentir uma vez por semana, você está vivendo na prática do pecado. Se você cobiçar uma vez por semana, você está vivendo na prática do pecado. Nós somos salvos pela graça. A graça não se fez maldito no madeiro por mim e por você, para nós fazermos dela uma graça. Foi para nós sermos gratos à graça. Separa isso aí. E o que a palavra do nosso Pai falou para nós em Mateus, capítulo 5, verso 27 ao 28? Sabeis que foi dito, não adulterarás. E que mandamento é esse, da igreja campeão? Isso é um mandamento, é mandamento. Não adulterarás? Êxodo capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. Ah, mas foi lá em Israel, foi não sei o que, isso, aquilo, outro e tal, e por aí vai. Registradão na Bíblia, o nosso pai Noé guardou os mandamentos do nosso pai. Registradão. E quem foi que cometeu o primeiro pecado aqui, nessa terra aqui, lá no Jardim do Éden? A nossa mãe Eva. Sabe por quê? Porque não obedeceu o mandado, o preceito do Eterno. Dá para você ver? Tanto é que Gênesis capítulo 26, verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, os mandamentos do Eterno foi dado lá no deserto? Nananinaná. Primeiro, o Santo Sábado foi na criação. Porque os filhos de Satanás falam até que o nosso Eterno, uma afronta. Viu que foi o vídeo passado, sim ou não? Nosso Pai não trabalhou no Santo Sábado. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Quem se absteve da prática do pecado também, registradão na Bíblia, porque primeiro foi o nosso pai Noé, né? Que foi justo diante do Eterno, foi o pregador da justiça, sim ou não? E onde é que está isso aí da igreja de também? Sim, até Cristo, por isso. Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Já tem até outros filhos de Satanás por aí afora, distorcendo isso aí, falando que não, que Noé, o nosso pai Noé, que aquilo ali que Deus falou em Gênesis capítulo 6, verso 3, não foi os dias do homem, que o homem não viveu tudo isso, que não sei o quê, e vai colando tanta coisa por aí afora. E onde é que está isso aí da igreja de Prichão? 2 Pedro capítulo 2, verso 4 ao 5. Como o negócio é sério, preste atenção. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, aonde? Na eternidade. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de cada Prichão? De ímpios. Se o nosso pai não poupou os seres lindos, maravilhosos lá em cima, imagina essas coisonas feozonas que somos nós aqui nessa terra. Imagine, se nós viver na prática do pecado aqui, o que será de mim e de você? Porque os filhos de Satanás estão por aí afora, torto e direito, seduzindo, não sei o quê, não precisa guardar a lei, não precisa guardar mandamento, e não sei o quê, isso, aquilo, outro, ao mesmo tempo cai em contradição. Se você viver na prática do pecado, se você viver na prática disso, aquilo, outro, você não vai entrar na eternidade. E o que é o pecado? A transgressão da lei. E se você não adulterar, você está guardando o 7º mandamento.
Se você honrar o teu pai e a tua mãe, você tá guardando o 5º mandamento. Se você não matar, você está guardando o 6º mandamento. Dá para você ver? Isso é o que do igreja Prichão? Guardando os mandamentos do Eterno. Sabe por quê? Porque Tiago, capítulo 2, verso 11, a palavra do nosso Pai fala assim, ó. Vamos pegar completão para ficar bem beautiful? Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todo. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Aqui é o quê? A lei moral ou a lei cerimonial? A lei moral dos 10 mandamentos. E o que mais? Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. Que lei é essa? Os 10 mandamentos, a lei moral. Porque adulterar é mandamento ou não o 7º mandamento? Não matarás é o quê? O 6º mandamento ou não é o 6º mandamento? E o que é a transgressão da lei? 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. E se você olhar com a mulher com segundas intenções no seu coração, ou seja, bem resumidão assim, ó, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. E vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui? Porque isso aí foi surgido lá em cima, sim ou não, na eternidade? Sim ou não? No interior. Lúcifer não fez obra nenhuma com as suas mãos ou com os seus pés. E aí eu te pergunto aqui, se o nosso Pai, como a palavra do nosso Pai falou para nós aí agora, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Vocês acham o quê? Porque a graça veio aqui, habitou em um corpo de carne, o nosso Pai, se fez maldito no madeiro por mim e por você. Nós podemos todas as coisas porque vivemos no tempo da graça. E você sabia que a graça é eterna? Você sabia que os nossos pais, Adão e Eva, não foram fulminados lá no Jardim do Éden por causa da graça? E quem foi que já morreu pelos pecados do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva? Lá no Jardim do Éden, já simbolizando a graça. Foi um cordeiro? Se não fosse a graça, os nossos pais, Adão e Eva, tinham sido fulminados lá. Então, para de graça e para de levar a graça na graça. Para a honra e glória de Deus, é o teu bem mais precioso, é a tua salvação. É algo que para nós sempre tem que ser inegociável. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós? O que brotou? Só brotou. Ele não, fez obra nenhuma com as suas mãos, nem com os seus pés, e nem abriu a boca para falar. Só para você ver. Aí você acha que Deus não poupou Satanás, um ser lindo, belo e maravilhoso que nós vamos contemplar na palavra de Deus, e os anjos lindo, belo e maravilhoso, Deus não poupou eles? Você acha que Deus vai poupar? Deus não poupou Saul, morreu perdido. Deus não poupou Acã. Deus não poupou Nadab e Abiú. E imagine, Arão, que nunca mais vai ver seus filhos, só vai ver seus filhos ser queimadão com diabão. Imagine a dor, porque naquele grande dia, quando nós estivermos no tribunal de Cristo, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10.
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, por meio do corpo. Grava bem, livro, capítulo e versículo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Imagine, o primeiro rei de Israel morreu perdido. Imagine, Acã que guerreou para o Eterno. Ele roubou alguém? Não, só foi desobediente ao Eterno. Pegou aquelas tramóias, aquelas porcarias lá de ouro e não sei o que, isso, aquilo, outro. Imagine, Nadab e Abiú, sacerdotes do Eterno. Quantos anos eles não passaram servindo ao Eterno? Quantos anos? E morreram perdidos. Isso aqui não é para você ter medo, porque eu não sirvo a Deus com medo. Eu não sirvo a Deus com medo. Eu sirvo ao nosso Pai com amor e gratidão. E sei. E eu sempre, lembra que eu falo, aqui a primeira cipuada é pro lombo do pregador. Se o pregador viver na prática do pecado, se o pregador morrer na prática do pecado, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Se o degretão prichão não poupa nem a ele mesmão, imagina vocês, outrão, que o que eu não quero para mim, eu não quero para vocês. Nós temos que ter o profundo conhecimento que o inimigo ele é sagaz, que ele é antigo, que ele é sedutor, que ele é tentador, que ele é destruidor. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Imagine, Deus não poupou eles. Deus vai poupar nós? Aí eu te pergunto, a você que serve a Deus por aí afora, a vocês aí, pastores, que caiu aqui, que não foi à toa que você caiu aqui. Imagine você, nessa tua pouca vergonha, nessa safadeza tua por aí afora, uma porcaria por aí afora. Imagine você morrer do jeito que você está aí. Imagine, fala comigo, pastor, imagine. Imagine você viver na prática da transgressão dos mandamentos do Eterno, ensinando aos filhos do meu pai, os meus irmãos, as ovelhinhas do meu pai, a viverem na prática do pecado. Imagine. Imagine. Lembra bem, a vida espiritual, coloca na tua cabeça. A vida espiritual ela nunca foi, nunca será brincadeira. Lembra que a graça não existiu só quando ele veio aqui habitar um corpo de carne e se fazer maldito no madeiro por mim e por você. Presta atenção, é a tua salvação. Isso aqui não é te botando medo, não é te botando terror. É para você ter o conhecimento nas igrejas por aí afora que você está, que não te ensina isso, que você é precioso para o Eterno e que você e a mim, nós precisamos ser gratos ao Eterno, fiel ao Eterno, a tempo e fora de tempo. Vamos lá ver o que a porcaria fez. Não abriu a boca, não cometeu ato nenhum com suas mãos, nem com seus pés. Só brotou lá no coração dele toda malignidade. E olha que ele não queria ser mais do que o Eterno, só ser o quê? Igual ao Eterno. Aonde você já se viu a criatura ser igual ao Criador? Vamos ver aqui, ó. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Para ficar bem beautiful, para você entender isso aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tu que como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Repito, como caíste do céu, presta atenção nisso aqui, nesse detalhe. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Imagina como era lindo, beautiful, maravilhoso. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos ler de novo? Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Verso 12.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Olha como era lindo, belo, maravilhoso. E nós iremos contemplar também o quão maravilhoso, belo, bonitão ele era. E até hoje, na atualidade, até Cristo voltar, ele ainda se transforma em anjo de luz. Aonde da igreja Prichão? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, se transfigura em anjo de luz. Dá no mesmo. Só muda a tradução um pouquinho. E aí, ó, verso 13, Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, presta atenção. Lembra, não esqueça, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Sabeis que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Cristo não vai perdoar ninguém que morrer na prática do pecado. Cristo não vai perdoar ninguém que morrer sem aceitar Ele. Põe isso na tua mente e no teu coração. Principalmente a você, ateuzão, ateiazona. Só quem vai perder é você mesmo. É desse jeitão que a banda toca. A você que não quer ir morrer sem aceitar Cristo, Deus não vai te perdoar. A você, ateu, a você, ateia, se morrer sem aceitar Cristo, se morrer no teu ateísmo, você não vai ser perdoado pelo Eterno. Sabe por quê? Porque a palavra do nosso Pai fala que nós iremos ser julgados. Presta atenção como o negócio é sério. Se você vê por aí afora, meus irmãos, fala por aí afora. Meu irmão Rodrigo Silva, Arilton, todos eles falam por aí afora, todos nós falamos a mesma coisa. Todos nós, todos, iremos ser julgados conforme a luz que nós tivermos. E você parou aqui, seu ateu e sua ateia, seu que não quer aceitar Cristo como seu Salvador. Se você não aceitar, não é um problema meu. É uma tristeza que vai ser para mim, mas não é um problema meu. E não vai ser um problema do Eterno. Sabe por quê? Porque você se deparou com o Evangelho de Cristo. Se você sair daqui e você não aceitar Cristo como seu Salvador, você teve a luz. Qual luz que você teve? Você ouviu falar de Cristo, relutou, não aceitou, e se você morreu sem aceitar, você vai morrer perdidão, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Sabe por quê? Principalmente a você ateu, a você ateia. Porque você é revoltadão com o mundo. Você não quer abrir a tua mente e o teu coração para aceitar a realidade. Que o mundo jaz nessa porcaria que é um lamaçal de pecado por causa de Satanás. Porque você coloca na tua cabeça que a Bíblia foi escrita por um homem, invenção de homem. Aí eu te pergunto, aonde que um homem tem a capacidade, a inteligência de linkar uma coisa que tem que foi escrito primeiro 4.000 anos, para depois de escrever mais 27 livros, para linkar com o passado de 4.000 anos. Hã? Me diz. Desperta tu que dormes. E repito, eu não prego para agradar o homem. Eu prego para fazer o homem ter conhecimento do bem e do mal. Ter o conhecimento que Deus é o Criador e Satanás é o destruidor. E se você não aceitar o Criador, você vai morrer com o destruidor. E o final é fogo consumidor. Dá para você ver o tamanho do problema, que não tem mimimi, não tem esse negócio de alisar ninguém. Se eu não aliso nem eu mesmo, como eu falo, eu olho assim no espelho assim, ó, I look at the mirror and say to myself, if you live in the presence of sin, you will be lost forever. Quando eu olho para o espelho, eu falo para mim mesmo, se você viver na prática do pecado, você vai se perder.
Você vai se perder. Você acha que eu falo para mim, eu não vou falar para você? Eu sou melhor do que você? Não, 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 não. Nós estamos aqui no mesmo barco. Nós estamos vivendo aqui no lamaçal de pecado, numa sujeira, numa podridão, numa imundiçada. E o meu dever diante do Eterno é ter na minha consciência e passar para todos que se nós vivermos na prática do pecado e morrer na prática do pecado, só vai ser assado com o diabo. E não tem mimimi, não tem história. Repito, se você morrer sem aceitar Cristo, na pilantragem, na safadeza por aí afora, se você morrer sem aceitar Cristo, com essa historinha, eu sou um homem de bem, eu sou um cidadão, eu já sou de Deus, eu já aceitei a Deus e não sei o quê, e não viver com Cristo, você não se batizar, você não viver com Cristo, você relutar, você morrer desse jeitinho, você vai morrer perdidão da Silva. Perdidão da Silva. Você pode até relutar, mas o ladrão da cruz foi salvo no último segundo. Mas o segundo ladrão, o outro ladrão da cruz foi perdidão também no último segundo. E aí? Você sabe como você vai morrer? Se você estiver revoltadão na hora da tua morte, como o outro ladrão da cruz que se perdeu. Hã? E você não aceitar Cristo, mesmo no teu último segundo de morte. Hã? E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? E tudo que Satanás quer é isso aí. Que o mundo inteiro seja seduzido por ele, que ele esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe qual é o desejão de Satanás? Para você que é ateu, para você que é ateia? É que você morra na prática do teu ateísmo. Sabe por quê? Porque o final de tudo, se você morrer na prática do ateísmo, que muitas pessoas morreram nessa prática maligna, que isso é uma prática de Satanás, ateísmo, é uma prática, uma sedução de Satanás, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer perdidão e vai ser assadão com os outros ateião que morreram perdidão já, por aí afora. Venha vindo. Sejam bem-vindos ao Evangelho Eterno, reto e direto e sem mimimi. Repito, se morrer sem aceitar Cristo, já era. Se morrer na prática do ateísmo, já era. Não tem mimimi. A palavra do nosso Pai, assim eu disse, se não aceitar Ele, se não morrer com Ele, já era. E lembra, Deus não poupou Saul, se perdeu. Deus não poupou Acã, se perdeu. Deus não poupou Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, filho de Arão. Deus não poupou, se perderam. Eu sou melhor do que eles? Você é melhor do que eles? Hã? Eu te pergunto. Não é para você ter medo, é para você ter o conhecimento do tamanho do problema que você vai encontrar se você não morrer com Cristo. E eu que não quero o sangue de ninguém nas minhas costas. Eu posso ser no presencial, posso ser no online now, com o nosso português um abreadão, posso ser no presencial, no online now, por aí afora, não quero saber. O meu dever, o dever de todo aquele que prega o evangelho, é deixar bem claro: Cristo é o Criador e Satanás é o destruidor. Cristo é o nosso Salvador. Satanás é o quê? É o tentador. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E vamos ver o que a porcaria falou? Vamos? Voltando a Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E aí? Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Falo com propriedade, não para querer ser melhor do que ninguém, mas como um exegeta, como um
examinador. Por falar em exegeta, para você que não sabe o que é exegeta, é todo examinador, todo aquele que lê, que lê não, que estuda a palavra de Deus, que examina mesmo, que é um leitor, ele é um exegeta, bota assim, a exegese. Engraçado que outro dia teve um engraçadinho aí, que escreveu em uma das minhas redes sociais aí, que falou assim, ó, a sua exegese tá errada, tá equivocada. E eu deixei bem claro, deixo bem explicitamente, igual fala aqui, ó, a nossa teologia é a teologia do eterno. A nossa exegese é a exegese do eterno. A nossa examinação das escrituras é o que o eterno pediu, é a examinação do eterno. E os nossos ensinamentos é o ensinamento guiado pelo eterno. Desperta tu que dormes. Voltando aqui para a honra e glória de Deus. Isaías capítulo 14, verso 13. Onde foi que foi brotado o pecado? Lembra que uma coisa linka com a outra? Quem foi que expulsou Satanás lá de cima? O arcanjo Miguel, sim ou não? Cristo. Houve batalha? Não houve batalha no céu. Isso é uma pronúncia, isso é um modo de falar. Porque quem prevalecerá lutando com o eterno? Vocês acham que o nosso eterno lutou com o nosso pai Jacó? Para dizer assim, lutou com o nosso pai ali, com o eterno mesmo e não sei o que, isso, aquilo, outro e tal? Quem somos nós? Quem é o nosso pai Jacó para lutar com o nosso Criador, com o nosso eterno? Quem é Satanás e seus anjos, as criaturas, para lutar com o eterno, não? Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Ninguém pode com o eterno. Ninguém pode com o eterno. Aquela batalha que houve lá em cima no céu, Satanás e seus anjos contra o nosso Cristo com o arcanjo Miguel, aquilo não foi uma briga, não foi uma batalha. A Bíblia não deixa bem explicitamente, mas ali foi o quê, ó? Só um empurrão. Como está na Bíblia também, como fala também, nós vamos chegar lá. Foi só um empurrão assim, ó, a batalha, ó. Vão todo mundo lá para baixo, porque, ó, Revelation chapter 12, verse 9, verse 7. Verse 7 to 9. Revelation chapter 12, verse 7 to 9. And there was war in heaven, Michael and his angels, for against the dragon, and the dragon for and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós? Ó? E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Batalharam também o dragão e seus anjos e não prevaleceram. Nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Dá para você entender como é que a banda toca? Ninguém prevalece contra o eterno. Ninguém. Dá para você ver como é que a banda toca? Você pode ainda querer distorcer por aí fora que o inimigo ele é sagaz. Ah, mas Jacó se atracou com um anjo, ele passou o anjo do Senhor, que era quem? Miguel, o arcanjo Miguel. Ali era o arcanjo Miguel. Aí foi lá e cortou a coxa dele, o nervo da coxa, não sei o quê, isso, aquilo, outro. Me diz uma coisa. Se o Eterno tivesse lutado com o nosso pai Jacó, mesmo para dizer assim, é uma guerra, nosso pai Jacó, habitando em um corpo de carne aqui, haveria possibilidade de vencer o arcanjo Miguel, o próprio Cristo? Não tinha não, né? Desperta tu que dormes.
Aquilo que está encoberto pertence a Deus. Lembra bem, as partes que estão encobertas na Bíblia, que estão ali, que não estão reveladas, não fuça não, que você arruma problema. Lembra? Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Vamos lá. Voltando. Aonde foi que brotou o pecado? No coração de Lúcifer. E o que mais que a palavra de Deus fala para nós? Isaías capítulo 14, verso 14. Subirei ao céu, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Eterno. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Eterno. Verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Agora me diz uma coisa. A Bíblia relata, de Gênesis a Apocalipse, que Satanás usou as mãos dele para pecar contra o Eterno? Fazer uma obra? Não. Os pés dele não. Só brotou aonde? No coração dele. Nem sequer abriu a boca. Por isso que o nosso Cristo, quando ele estava aqui habitando em um corpo de carne, deixou assim para o nosso irmão escrever. Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Olha bem dentro dos meus olhos aqui, cor de mel aqui, para a honra e glória de Deus, amém? Lembra bem, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Grava bem isso aí, para a honra e glória de Deus, amém? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Grava bem isso aí. E onde é que linka? Lembra bem, lembra bem. Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E o que mais? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Grava bem isso aqui agora. Ezequiel capítulo 28, verso 14 ao 17. Olha só como ele era lindo, belo e maravilhoso. Lembra que foi dito aí? Que até hoje, até Cristo voltar, ele se transforma em anjo de luz. Tu eras querubim da guarda ungida e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E onde foi a iniquidade dele que achou? No coração. Por isso que Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28, o nosso eterno habitando aqui em corpo de carne, falou explicitamente para nós, e o nosso irmão, Mateus capítulo 5, verso 27 a 28, deixou escritão para nós. Vamos lá, ó? Até que se achou iniquidade, então, em quê? Em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Em que, Degretião Pritião? No seu coração. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Imagine você na prática do pecado por aí afora, sendo um crente por aí afora, um falso crente, uma porcaria por aí afora, falando mal dos outros e não sei o quê, se ele nem proferiu palavra nenhuma, só foi no interior dele. Imagine. Não moveu nada com sua mão nem com seus pés para pecar, só almejou a ser igual ao Altíssimo na eternidade. Vamos lá, ó, para ficar bem beautiful aqui, ó. Ezequiel capítulo 28, verso 14 ao 17. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas.
perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Na tua Bíblia pode falar o teu coração e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Pegou a fita? Como é que a banda toca? E aqui, ó, mais uma. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemple. Ou seja, houve batalha lá no céu? Não, só foi o quê? Empurrado por terra. Quem contende contra Deus, quem tem esse poder para contender contra Deus, só foi o quê? Ó? Lembra? Verso 17. Corrompeste o teu coração por causa da tua formosura. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. E o mundo já em quê? Jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que ele esteja repreendendo a nossa vida. Não é à toa que a porcaria, Mateus capítulo 4, verso 8 ao 9, ele foi oferecer o que é o nosso Altíssimo? Todos os reinos da terra. Levou ele ainda a um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra e a sua glória. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E o nosso Eternão falou o que para ele? Está escrito, só ao Senhor teu Deus darás culto, e a Ele adorarás. Somente a Ele prestarás culto. Na tua Bíblia vai dar uma tradução diferente, mas vai dar no mesmo. E o que o nosso Eternão falou? Arreda-te, Satanás. Sabe por que ele não repreendeu Satanás ali? Para muitos aí que diz que o arcanjo Miguel, porque se fosse Cristo diria, né? Os filhos de Satanás por aí fora, se fosse Cristo diria, eu te repreendo, Satanás. Por que ele não repreendeu Satanás? Sabe por quê? Porque a repreensão no dia do juízo final vai ser só dizer assim, ó, lembra? Mateus capítulo 25, verso 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É a repreensão do juiz, ali sim, juízo infamatório, já era. E o que ele falou? Arreda-te, Satanás. E aí vieram o que no verso 11? Então vieram anjos e os serviram. Só que antes disso, verso 10, então deixou ele o diabo e saiu. E o nosso Eterno foi vitorioso por mim e por você. Amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Romanos capítulo 6, verso 1 ao 23. Ele integral. Pega isso aqui, para a honra e glória de Deus. Pega isso aqui, para a honra e glória de Deus, hein? Romanos capítulo 6, verso 1 ao 23. Lembra que no começo do vídeo eu pedi para prestar bastante atenção nisso aqui? Por quê? Porque aqui o bicho pega. Eu vou falar aqui uns pontozinhos aqui, os textos aqui. Grava bem isso aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Livres do pecado pela graça. Grava bem isso aqui. A mesma coisa de Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 28. Grava bem. Todo o livro, todo o capítulo de Hebreus, capítulo 7, todo o capítulo de Hebreu, capítulo 7, ele todinho, fala da lei cerimonial
e de quê? Do sacerdócio. E lembra que Cristo é sacerdote eterno. Lembra? Por isso que nesse exato momento ele está intercedendo por mim e por você. Com os gemidos inexprimíveis quando nós peca. Romanos capítulo 8, verso 26. Cristo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém? Grava bem isso aqui, ó. Para a honra e glória de Deus aqui, ó. Verso 15. O que o texto fala aqui, ó? Só para você pegar isso aqui, ó. A lei, a escravidão e a graça. Que lei é essa aqui, da igreja Prichão? Vamos deixar a palavra do nosso Pai falar para nós? Porque Romanos capítulo 2, verso 13, a palavra do nosso Pai fala assim, ó. Pois qualquer, ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que lei é essa? A lei moral. Lembra quando nosso irmão Paulo fala, ó, essa lei já não está em vigor, essa lei, hoje nós, olha só, o final da lei é Cristo. Que lei é essa? Quando fala assim, ó, em Romanos, quando fala assim, ó, o final da lei é Cristo, é a lei cerimonial. E quando fala aqui, ó, em Romanos, quando fala aqui, ó, pega bem isso aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Romanos capítulo 4, verso 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Pegou a fita aqui, para a honra e glória de Deus, como é que a banda toca? Transgressão. Lembra? Miqueias capítulo 7, verso 19. Pisará os pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Iniquidade, transgressão. É o quê? Pecado. Dá no mesmo. Dá para você ver o tamanho do problema. E toda vez que fala de transgressão e que fala de iniquidade, está se referindo o quê? A lei moral. Grava bem isso aí, para a glória de Deus. Aí eu te pergunto, porque o tema é, ainda existe pecado no mundo? Ainda existe pecado nesse mundo? Bota tudo num pacote só assim, existe, não existe? E o que é o pecado? É você transgredir a lei, você quebrar a lei do eterno, é você praticar, é você fazer o quê, ó? Consumar o pecado, ainda que seja no seu interior. Isso sim é o pecado. O que é o pecado? A transgressão da lei. Dá para você ver como é que a banda toca? Vamos aqui, vamos dar começando aqui a nossa leitura aqui para a glória de Deus aqui, ó. Meus irmãos, eu tenho certeza que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, amém? Vamos lá, para a glória de Deus. Ainda existe pecado nesse mundo ainda? Existe, sim ou não? Vamos lá, ó. Livres do pecado pela graça, vamos lá, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Uma pergunta. E aí? Aqui está falando da lei moral. Da lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Vamos lá. Ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Aqui, ó. Aqui eu te pergunto, Cristo já tinha sido assunto ao céu? Cristo ainda estava aqui nessa terra quando o nosso irmão Paulo deixou escrito para nós Romanos capítulo 6, verso 1 ao 23? Evidente que não, né? Vamos ler aqui do comecinho para ficar bem beautifulzão assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado
para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ué, mas muitos dizem por aí que pode viver até pecando na prática do pecado, porque uma vez salvo é salvo para sempre. A você que caiu aqui, a você que está comigo nesse vídeo aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Se você viver pecando por aí afora, se você viver na prática do pecado, você está sendo filho de Satanás. E se morrer nessa prática, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E se Cristo voltar, você estiver nessa prática, você só vai ver ele voltando e vai morrer. E só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus, ó. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A coisa é forte, né? Vamos lá, para a glória de Deus aqui, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aí tem muitos ainda que pegam ainda bota tudo assim fora de descontextualizado, desalinhado, aí vira um pretexto, fora de contexto vira um pretexto. 1 João, capítulo 3, verso 6. Vamos ler o verso 4 ao 6 para ficar bem beautiful. Todo aquele que praticou o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aí pega isso aqui, ó, no verso 6, faz assim, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Aí sabe o que fala? Todo aquele que está em Cristo não tem pecado. Não tem pecado. É mole? Ainda fala isso ainda. Todo aquele que está em Cristo não tem pecado. E aí, nem sequer abre a Bíblia, não sabe qual livro, ou se é carta, capítulo ou versículo. Dá para você ver o tamanho do problema, é a tua salvação que está em jogo. Não é teu pastor por aí afora que está ligado só nisso aqui, teu no dinheiro, dízimos e ofertas por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema? Verdadeiramente, ó. Todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Separa isso aí. O que é viver pecando, Edinaldo? Na prática do pecado. Lembra? Verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Verso 9, 1 João, capítulo 3, verso 9. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama seu irmão. Dá para você ver o tamanho do problema? Morre odiando teu irmão de igreja, seja quem for, porque ó, no verso 15, fala assim, ó. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão,
é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Na tua Bíblia posso estar até uma pergunta. Se alguém disser, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá, continuando. Verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aí tem muitos que pegam isso aqui e falam, tá vendo? Já morri com Cristo, já estou com Cristo, já não tenho mais pecado. É aí que vai brotando toda a malignidade que vem por aí afora. Quem está em Cristo não tem mais pecado. Quem morreu em Cristo, não está. Aí a pessoa está vivo. O que significa o batismo? O que significa o batismo? Quando você é submergido nas águas, é o que? O sepultamento do velho homem. E quando você é emergido das águas, uma nova criatura. Ressurreição para uma nova vida. Em que? Em Cristo Jesus. É isso aqui que está falando, que nosso irmão está falando. Morremos com Cristo. Como é que nós morremos com Cristo? Quando nós somos o quê? Submergidos nas águas. Quando nós somos o quê? Afogados nas águas. Porque foi o quê? Morreu o velho homem, o sepultamento para o pecado. Isso sim que significa o batismo. Sepultamento para o pecado e uma ressurreição para uma nova vida. Aí vamos lá. Vamos ler de novo aqui o verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu em Cristo está justificado do pecado. Mas, se batizou, aceitou a Cristo, não volte a viver como uma velha criatura. Lembra o que ele falou para a mulher que foi pegar em adultério? Vá e não peques mais. Vamos lá, continuando. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém, Senhor. Glória a Deus, para a honra e glória do teu santo e amado nome, Senhor. Vamos lá, para a glória de Deus aqui, Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amém. Louvado seja Deus. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nem eu e nem a você teria direito à salvação, à eternidade. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Pai. Amém. Vamos lá, para a glória de Deus aqui, Verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí eu te digo uma coisa, você aceita Cristo, volta a viver a velha criatura, mentindo por aí afora, defraudando e tal. Você é uma nova criatura onde? Você voltou a ser a velha criatura. O mentiroso, a porcariada toda por aí afora. Dá para você ver como é que a banda toca? Vamos aqui, Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, é para guardar os mandamentos do Eterno ou não? Ainda existe pecado aqui nesse mundo ou não? Esses dias eu estava vendo aí, até numa rede social nossa aí,
Teve uma abençoada que colocou assim, ó. O diabo e toda a obra do diabo foi desfeita na cruz. Por quê? Porque sem discernimento espiritual. Ali sim, quando Cristo morreu, foi cravada a lei cerimonial na cruz, que ele se fez maldito no madeiro por mim e por você, foi para nos dar o direito o quê? A salvação. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo tivesse cedido às tentações do diabo no deserto, em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11, já era. O mundo estava tudo perdido. Já era. Já era. É por isso que Cristo, em 1 João capítulo 3, verso 8, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Ah, mas Cristo foi pregar lá na cruz? Satanás já está destruído. Todas as obras de Satanás estão destruídas. Está destruído? Se você não estudar a palavra de Deus, não pegar texto e contexto, vira um pretexto. E é isso que Satanás quer. Aí eu te pergunto, Satanás já foi destruído? Satanás está morto? No mundo ainda existe pecado? Satanás está vivão, não é? E o mundo está cheio de pecado, não é? Desperta tu que dormes. Vamos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Pegou aqui? Aqui está falando de quê? Graça e lei. Que lei é essa? A lei moral dos 10 mandamentos. Que você, guardando os mandamentos, você não está vivendo na prática do pecado. E somos salvos pela graça. E a graça é quem nos ajude, porque sem ele nada podemos fazer. E lembra que você aceita a graça não te obriga a você ser fiel a ele. Sabe por quê? Porque nós temos o acusadorzão, o diabão mesmo, que está vivão por aí afora, o pai do pecador em todo o mundão. Revelation chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice from heaven saying, Now is coming salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Ele é o nosso acusador. Vamos lá, continuando, parando, glória a Deus. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui, estava falando para estrangeiro ou estava pregando para os convertidos? E para os não convertidos? Não estava pregando para todos? Nós, com amor e carinho, com auxílio divino, nós precisamos nos santificar a todo dia, a toda semana, a todo momento. E quando nós pecarmos, nós cairmos de joelho no chão e se arrepender e confessar os nossos pecados diante do Eterno e pedir forças do alto. Pai, sem o Senhor, sem Cristo,
eu não sou nada. Pai, me ajuda, Pai. Perdoa, Senhor, a minha transgressão, o meu pecado, a minha imundícia, Pai. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Vamos lá, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí? Se nós estivermos com Cristo, lembra? 1 João capítulo 3, verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Todo aquele que aceita Cristo, se batiza e volta a fazer toda a porcariada, não viu a Cristo e nem o conheceu. Dá para você ver o tamanho do problema? E aqui o que está falando? Vamos lá, recapitular de novo. Ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, se tiver com quem? Com Cristo. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Lembra? Porque o pecado não tem domínio em nós. Se você for pego roubando, você está em cima da lei ou embaixo da lei? Você está embaixo da lei. Porque você não está com o quê? Você não está com Cristo. Se você estiver com Cristo, você vai estar em cima da lei, sendo justo ao eterno e grato à graça. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Verso 15, ó. A lei, a escravidão e a graça. Vamos lá, ó. E daí? Havemos de pecar? Porque não estamos debaixo da lei? Olha como o negócio é sério. E sim da graça? Aqui é que vai ficar beautiful aqui. Isso aqui é que vai ficar bem beautiful aqui, ó. Vamos lá. Lembra que eu falei, né? Debaixo da lei. Está debaixo de bênção ou debaixo de maldição? Vamos ler aqui o que diz aqui, ó. E daí? Havemos de pecar porque nós estamos debaixo da lei e sim da graça? E daí? Havemos de pecar? Porque nós estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça? Porque muitos falam por aí o quê? Eu vivo debaixo da graça. Não precisa mais guardar mandamento. Não, eu não tenho mais pecado porque Cristo me purificou. Cristo não sei o quê, isso, aquilo, outro. Então, ó, já estão até dizendo por aí que pode viver até pecando por aí afora. Pecar é uma coisa, eu peco. Quem não peca? Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Aí lembra, 1 João capítulo 2, verso 1 ao 2. Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pegou como é que a banda toca? Quando nós peca, confessa ao nosso eterno, ele vai lá, Romanos capítulo 8, verso 26, ele intercede com o Pai. Pai, eu sei o sofrimento que é, Pai. As tuas ovelhinhas, Senhor. Pai, perdoa, Senhor. Pai, perdoa, Pai. Pai, ele não vive na prática do pecado. Pai, ela não vive na prática do pecado. Pai, perdoa. Pai, foi para isso, Senhor, que eu morri. Foi para isso, Pai, que eu morri. Foi para isso que o meu sangue, Senhor, foi derramado no madeiro. Por ele, por ela, Pai. É o teu pequenino, Senhor, a tua pequenina. Pai, perdoa, Senhor. Imagine você viver pecando todo dia, toda hora. Imagine. Você fazendo isso com o Criador, todo dia e toda hora, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando aqui, porque vai ficar bem bifro. De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte,
ou da obediência para a justiça? E aí, como é que fica? Ficou bem beautiful, não ficou? Olha aqui, ó. De modo nenhum. Vamos ler para recapitular, para ficar bem beautiful mesmo. Aqui, ó, verso 15. E daí? Havemos de pecar porque nós estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. É obrigado que nós somos obrigados a guardar os mandamentos do Eterno, a ser fiel ao Eterno, ou é de coração com amor e carinho e gratidão à graça? E aí, pegou a pedrada, como é que a banda toca? Entendeu direitinho para a glória de Deus? Vamos aqui ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feito servos da justiça. Lembra o pregador da justiça, nosso pai Noé? Lembra? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Capite. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de treva, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Justiça, justiça. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus aqui, ó. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como obedecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Lembrando, Romanos capítulo 6, verso 1 ao 23, fala todinho da lei moral do Eterno, que é para nós fazer o quê? Para nós nos abster do pecado, para nós viver em quê? Na prática da santificação e não na prática do pecado. E quando a palavra de Deus fala para nós vivermos na santificação e na prática da justiça, está falando de quê? Dos mandamentos do Eterno. Guardar os mandamentos do Eterno. Dá para você ver como é que a banda toca? Vamos lá, continuando, para a glória de Deus aqui, ó. Porque quando ereis escravos do pecado, presta atenção, porque quando ereis escravos do pecado, esta vez isentos em relação à justiça. Ai, Edinaldo, então é melhor se eu não conhecesse a palavra de Deus, é melhor se eu não já chegasse, se eu não tivesse me achegado a Deus, eu não vou me achegar a Deus, porque a palavra de Deus fala, mas antes se não conhecer a palavra, mas antes fora não tivesse conhecido a palavra, é desse jeitão que o diabão quer. Sabe por quê? Porque se não aceitar o Eterno, é dele. É desse jeitão. Aí aqui muitos pegam aqui esse versículo aqui, ó. Verso 20, vai dizer o quê? Tá vendo aí? Então isso aqui é para quem serve a Deus. Isso aqui, ó, não tem nada a ver para quem está no mundão.
Sabe o que não tem nada a ver para quem está no mundão? Porque quem está no mundão, se morrer no mundão, vai estar sendo o quê? Vai morrer abraçadão com o diabão. E no final, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser o quê? Assadão com o diabão. Vamos lá, verso 20. Aqui, ó. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Agora vamos aqui, ó. Naquele tempo, que resultados colheste? Qual é o resultado que alguém colhe aí? Hã? Que resultado que alguém colhe aí vivendo no mundão aí? Por aí afora? Tem paz na vida? Hã? Vamos aqui, continuando, para nós, glória a Deus aqui, ó. Naquele tempo, que resultados colhestes? Aqui, ó. Somente as coisas do que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Aqui, completa aqui, para você que diz, melhor se eu não tivesse conhecido a palavra de Deus. Então, aí, Edinaldo, verso 20, Romanos capítulo 6, verso 20, está dizendo que antes eu nem conhecia a palavra de Deus, porque eu estou isento de toda a imundícia, de toda a porcariada. E o que o verso 21 deixou bem escrito para nós aqui, ó. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Aqui, ó. Porque o fim delas é a morte. E aí nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala aqui. Qual é o resultado do pecado? De viver na prática do pecado. Vamos ver aqui. O que é o resultado do pecado? Quem vive na prática do pecado? Ó. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Continuando. Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de nós fazer o fechamento do vídeo aqui, ainda tem mais umas 2 leiturinhas para nós fazer o fechamento do vídeo aqui. Eu vou apresentar para você aqui. Diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia por muito dinheiro, né? Só que esse aqui não é caro, não. Esse aqui é barato. Pais e filhos, jovens que já têm idade para comprar esse livro, comprem. Mensagens aos jovens. Pais, é edificante para o lar. É edificante para os jovens, para os filhos. Eu aconselho a vocês que vocês comprem esse livro. Mensagens aos jovens, de Ellen Gold White. Eu aconselho a vocês, comprem esse livro. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Existe pecado, sim ou não? O diabo está vivo ou está mortão? Ele está vivão ou está mortão? Nós vivemos numa maçãozão de pecadão ou não? Vivemos, sim ou não? Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Como é que Satanás ele é sagaz, que ele é sedutor? Lembra bem, Romanos capítulo 6, verso 1 ao 23, fala todinho da lei moral, da graça e da lei moral, dos mandamentos do Eterno, nos orientando para quê? Para que nós venhamos viver em santificação
para a honra e glória do nosso eternão. Amém? Vamos para fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro? Para a honra e glória de Deus. Que nós venhamos assim, ó. Permanecer firmes e fortes, como nosso irmão Paulo deixou escrito para nós. 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 ao 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não amava, se você ama, passe a amar mais. A você que não amava, passe a amar junto conosco, que vamos para a eternidade, para a glória de Deus, porque a coroa da vida eterna, eu digo que é a coisa mais linda do mundo, com ouro, cristal. Bota ser um bocado de coisa assim, para a glória de Deus, amém? Meus irmãos, o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Que nós vamos estar com o nosso nome, que o Senhor venha proferir o nosso nome diante do eterno, assim, ó. He that overcometh, Revelation chapter 3, verse 5 to 6. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós venhamos estar firmes no eterno, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Firmes aí, ó, nos santificando com auxílio divino, porque sem Cristo nada podemos fazer. E é um espaço bom, nós estaremos com Ele na eternidade pelos séculos dos séculos. E lembrando que a graça, ela é de geração por geração. A graça, ela é de eternidade a eternidade. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amém? Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que até aqui tenha ficado perfeitão, o temazão, completão, para a honra e glória do nosso eternão e bem explicadão, que nós precisamos viver em santificação, na prática da justiça, guardando os mandamentos do eterno, e tão breve nós estaremos com o nosso eterno na eternidade pelos séculos dos séculos. Amém? Revelation chapter 22, verse 5. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Isso aqui é na eternidade. Presta atenção, para a glória de Deus. Amém? E já não haverá noite e nem dia, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos, que nenhum de nós aqui se perca, que se cumpra na nossa vida. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Quando eu falo isso aqui, eu falo dos jovens, dos velhos por aí afora, né? Que estão com garotona, garotão por aí afora, bota isso no pacote só. Aqui fala da coroa da eternidade, amém? Lembra que o nosso irmão Paulo falou? 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 ao 8. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aqui, ó. Eis que venho sem demora, e comigo... Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que nós venhamos segurar a nossa coroa da eternidade. A você que é uma garotona bonitona que está com o coroão do lanchão, valoriza.
A você, garotão bonitão que está com a veona do lanchão, valoriza. Os novinhos por aí afora, novona bonitona, estão querendo te tirar da tua vidona. As novinhas bonitonas por aí afora, novão, estão querendo te tirar, estão querendo te tirar do teu vidão, da tua paz. Desperta tu que dormes. Deixa continuar se cumprindo na tua vida, ó. Salmos, número 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro do lado do meu coroão do lanchão, do lado da minha veona do lanchão. Para a glória de Deus, espera tu que dormes, amém? Meus irmãos, vamos orar para a glória de Deus, amém? Vamos. Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais um tema, por mais um aprendizado, por mais uma pregação, por mais uma palavra, Pai, que o Senhor nos ajude a permanecermos, Senhor, firme e fiel ao Senhor, Pai, até o fim, Senhor. Como fala a tua santa e bendita palavra, Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pai, que nós possamos, Senhor, continuar, Senhor, firme e forte no Senhor, com teu auxílio divino, Pai. Porque sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer, Pai. Pai, amado, eterno e justo, te peço que o Senhor destapa os ouvidos, Pai, de meus irmãos, que o Senhor tira para as escamas olhos de meus irmãos que estão sendo seduzidos, Senhor, por Satanás, seus anjos, seus filhos por aí afora, Pai. Com esse negócio, Senhor, de uma vez salvo, está salvo para sempre. Quem está em Cristo não tem mais pecado, que vive debaixo da graça e não debaixo da lei. Por aí fora, Senhor, que isso aqui, Senhor, seja para despertar, Senhor, para os meus irmãos, as tuas ovelhas, Pai, os teus pequeninos, Senhor, Pai. Perdoa, Senhor, que não sabem o que fazem, Pai. Pai amado, eterno e justo, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós. Sabemos que todos aqueles que se perderam e todos aqueles que vão se perder e os que se perdem, Senhor, não é porque o Senhor rejeita, Pai, é porque eles rejeitaram o Senhor, eles estão te rejeitando e eles, Pai, irão te rejeitar, Senhor. Pai amado, eterno e justo, eu entrego todos nós aqui nas tuas mãos, que em todas essas redes sociais, Pai, não seja apenas números a mais aqui, Senhor, que estão chegando todos os dias, Pai, mas que sejam, Pai, números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Que nenhum de nós aqui se perca, Senhor. Entregue todos nós em tuas mãos. Te peço que o Senhor, Pai, quando nós pecarmos, que o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Eu te peço, Senhor, que esta oração, Pai, vai assinada, Senhor, com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. E que tão breve, Senhor, nós iremos contemplá-la na eternidade, Pai, onde estaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos, Pai. Obrigado por tudo. Nós oremos, te pedimos e te agradecemos tudo. E somos gratos a tudo, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Qual é o nome do tema? Ainda existe pecado no mundo ou nesse mundo? Dá no mesmo. Amém? Deus abençoe a todos. The Lord peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.